Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Dura, você resolveu entrar nessa? Eu resolvi permanecer nesse clube e eu pensava assim, já que eu ganho $150 por noite, eu não vou sair com mais cliente nenhum, porque pra mim não dá isso. Falei, não dá, foi uma experiência horrível, não dá. Só que daí apareceu um outro cliente que também começou, né, a falar, você tem casa no Brasil? Eu não tinha, né, meus pais não tinham, meu pai estava no Brasil, não tinha casa própria. E aquele sonho da casa própria, né, parece que é uma coisa muito de brasileiro, né? No Japão eles não têm, eles não crescem com essa pressão da casa própria, né? Tem outros tipos de pressões, mas essa, tem que ter uma casa própria, tem que ter uma faculdade. Então eu falei, meus pais não têm casa, então eu vou envolver com algum outro cliente, de repente compra uma casa. Só que você sempre fica naquela ilusão. E isso, assim, lá na frente da entrevista, a gente vai falar sobre os filmes pornôs, sim, né? Sim. Que futuramente eu vim fazer. Você fica, não, só mais essa vez. Eu vou sair com esse cliente, eu vou fingir um namoro com ele, porque daí você acaba se envolvendo. Mas até eu comprar a casa dos meus pais. Daí, com 17, eu comprei o primeiro imóvel da minha mãe. Minha mãe nunca, Rafinha, lá, no Japão. Peruíbe. Peruíbe. Nós estávamos no Japão, inclusive a minha mãe, mas ela nunca tinha tido a experiência de ter uma casa própria, né? Ela nunca tinha tido. E minha mãe, antes de ir pro Japão, ela era uma mulher muito sábia, uma mulher que cuidava da casa, uma mulher... Eu tenho ótimas lembranças até os 10 anos. Apesar de ter vivido num lar bem conturbado, porque meu pai vinha da noite, minha mãe não era. Minha mãe era uma dona de casa. Então, eu vejo que, assim, quando ela chegou no Japão, as facilidades, e sabe, você ganhar dinheiro, né, na noite, muito fácil. Tinha shows, né, minha mãe também fez shows à noite, mas eu fiz shows de lambada, que os clientes davam $1.000 de caixinha. Eles bebiam, eles, achei kawaii, né, bonitinho, $1.000. Então, eu falei, eu quero uma casa própria para minha mãe. E lá em Peruíbe, as pessoas conhecem a minha história desde criança. E aos 17 anos, quando eu venho com dólar, eu venho com $50 mil no corpo. No corpo. Né? Não podia, mas, né? Enfim, sem Jesus você faz tudo que não pode, mais um pouco. E você não teme, eu não temia nada, sabe? Enfim, eu falava assim, eu só quero as coisas, bens materiais. E a ganância, porque eu falava assim, quando você tem as coisas, as pessoas te veem de outra maneira. Isso que eu tô falando começa dentro da família, dos parentes. Aquela ali foi pro Japão, minha mãe. Já tá 5 anos lá, não tem nada. E ela não tinha mesmo. Ela não tinha uma casa própria. Ela foi pra trabalhar, pra juntar dinheiro e comprar uma casa própria. E voltar. Ela falou pra nós que ela voltaria no período de 1 ano. A mãe vai, 1 ano a mãe volta. Já tinha passado 5. Eu já tava com 17, então já tinha passado 7 anos. Minha mãe não tinha casa própria. Falei, minha mãe vai ter. Daí eu saí com outro cliente, que eu acabei até namorando, me envolvendo com ele. E ele me deu $50 mil. Que foi com esse dinheiro que você voltou pra cá? Comprei um apartamento em Peruíbe, ali no Prédio Redondo. Que foi o apartamento que o Ronaldo foi. Essa é uma... Então aí, isso apareceu com quantos anos? O Ronaldo 17 anos eu vim para o Brasil, comprei um apartamento para minha mãe, retornei ao Japão. Foi quando essa minha tia, que eu amo muito, a tia Darcy, teve um problema lá no Japão e precisou fechar o clube dela. Né? E são detalhes que quando eu conto, eu acabo expondo outras pessoas, então algumas coisas eu, né, pulo. Claro. Mas minha tia teve um problema, precisou fechar o clube. E eu sempre tive muita afinidade com essa minha tia. E daí o meu primo falou, Vivi, aproveita que a minha mãe, né, fechou o clube, a polícia fechou o clube, e os clientes dela não tem pra onde ir. Então eu abro, na cidade de Nagoya, tinha acabado de completar 18 anos. Nagoya. Eu abro Garota de Ipanema, um clube. E ali eu passo a ser mama. Mama é tipo a dona, né, a gerente, dona. Você? Eu, com 18 anos. Nossa Senhora. Eu abro Garota de Ipanema. Ali eu ainda não usava, nunca tinha experimentado nenhum tipo de droga, exceto a bebida alcoólica. Mas Garota de Ipanema Garota de Ipanema, karaokê, casa de shows de estrangeiras. Samba, lambada, ali tinha de tudo que você possa imaginar. Brasileiras também? Brasileiras. Eram brasileiras? As funcionárias brasileiras, as meninas. E essas meninas eram de onde? Belém do Pará, inclusive tem uma que teve um filho com meu primo, trabalhou comigo. Belém do Pará, tinha meninas aqui do interior, Andradina. Inclusive, uma veio a falecer. E tudo com histórias parecidas com as tuas, assim? Todas com história, assim, de família muito pobre. Foi pro Japão, algumas para trabalhar em fábrica. Foram por empresas
que levam para trabalhar em fábricas. Só que daí quando elas descobrem que numa noite elas podem tirar $1.000, $2.000, como é que você vai ficar em uma fábrica? Daí eu sei, né? Eu recebo muitos ataques de mulheres. Porque é vagabunda, porque se fosse não sei o quê. Porque... Só que muitas delas não tiveram propostas. Essas que atacam, elas não tiveram propostas ao ponto de falar, meu Deus, dá pra eu comprar uma casa em um mês? Daí é onde entra aquela questão. Eu acho que o julgamento vai além disso, assim. Eu acho que, independente do porquê que você optou, Sim. você precisa entender o contexto que te fez chegar até ali. Então, assim, quando você me fala, meu pai trabalhava na noite, já era um lugar que eu estava inserida, eu sabia mais ou menos como essas coisas funcionavam. Os bens eram muito importantes não só para mim, como para quem tá ao meu redor. Sim. Eu via a minha mãe sofrendo para poder me dar as coisas. Descubro que minha mãe tá na prostituição. Então, assim, não tô justificando, mas eu tô falando, existe um contexto por trás da tua opção, da tua escolha, né? É bem complicado. É difícil bem você, complicado. Nesse contexto todo, falar tipo, não. Eu desencana. Eu quero fazer outra coisa. Não faz parte da minha vida. Faz parte. Faz parte do seu dia a dia, né? Claro. Eu descobri que minha mãe era stripper quando eu fui mexer em umas caixas dela de fotografia, tinha umas roupas e ela saiu. Eu não sabia que ela trabalhava na noite. Os primeiros meses de Japão eu não sabia. Isso antes de você ir pra noite? Bem antes. Quando eu cheguei em 91, 15 anos, fui pra escola e tal. E daí eu fui mexer em umas caixas de fotografia e tinha umas roupas. Quando eu vi... Pra mim foi um choque. Eu tinha medo de falar pra minha mãe. Mãe, eu já descobri o que a senhora faz. Então começa uma sensação... Eu vou falar pra você, Rafinha. É uma sensação de... Você quer fazer algo, mas você não sabe por onde, sabe? Uma impotência, né? E você pensa assim, gera uma revolta. Eu não fiquei revoltada com a minha mãe. Para com o sistema. Porque eu ficava... Por que a minha mãe? Tantas mães aí foram abençoadas, né? E têm bons empregos, são formadas, tiveram bons casamentos. Por que a minha mãe tá tendo que expor o corpo? A minha mãe sempre foi tímida. Minha mãe, se você... Uma vez a Record foi fazer uma entrevista com ela, meu Deus, ela é muito tímida, ela odeia assim, esse negócio de TV, ela não gosta. Diferente do meu pai, né, que já gostava. Agora minha mãe não gosta. Minha mãe não gosta. Você acha que um pouco da tua mãe ter ido por esse caminho é um pouco de influência da vida que ela viu teu pai vivendo? Viu meu pai vivendo e, na verdade, acho que foi assim, eu preciso comprar uma casa. Preciso comprar uma casa, eu preciso levantar um dinheiro rápido. Meus filhos estão todos no Brasil. Minha mãe foi embora, o mais velho, Carlinhos, que é meu irmão, uma bênção. Uma bênção. Ele tinha 12 aninhos, eu 10 e o menor 5. Então, eu fiquei cuidando do menor. O mais velho teve que morar com um tio. Então, ali já desestruturou tudo. Eu falo que por pior que fosse a minha casa, que não era um lar, né? Era uma casa, muita bagunça, muitas brigas, muita droga. Meu pai era usuário de cocaína. Eu tinha pai e mãe. Então, por pior que fosse, eu dormia e acordava tendo uma mãe. Meu pai nem sempre, mas uma mãe. E aos 10 anos, a minha mãe chega e falou, a mãe tá indo pro Japão. Você imagina isso? Em 86, não tinha nem telefone. Uma linha telefônica era só os ricos que tinham. E daí minha mãe fala, a mãe tá indo pro Japão... E daqui um ano a mãe vai voltar, a mãe vai comprar uma casa pra nós. E daí foi aquele, meu Deus, chororô. Hoje eu consigo falar, porque eu passei por muita cura e libertação. É que tem uma coisa assim, do fato da tua mãe ter tido todas essas experiências no Japão, naquele momento em que a comunicação era difícil, fica praticamente como se tanto você quanto ela, tivessem uma outra vida, né? Outra vida. Então, assim, hoje em dia, você pega um telefone e eu tô falando com o Japão. Sim. Mas naquela época, era tipo, tô vivendo uma vida aqui que é outra vida. É outra vida. Eu volto pro Brasil e limpou, né? Isso, é exatamente isso. O que acontece, hoje não mais, como você falou, mas ainda acontece, meninas que saem lá de Rondônia, do Pará, e vêm se prostituir no interior de São Paulo, ficam ali, evitam as redes sociais e depois voltam, né? Compram uma casinha, ajudam os pais. Sim. Mas foi bem complicado. Como é que surgiu a história do Ronaldinho na tua vida? O Ronaldo... Ronaldinho na época, né? Hoje em dia chamar de Ronaldinho até é uma ironia, né? Ronaldão. Ronaldaço. Ronaldo fenômeno, né? E ele realmente, dentro de campo, a gente, né, não tem. E naquele momento era um cara muito... Só se falava dele, só né? dele. Quando a gente começou a namorar, ainda não. Porque ele estava na Holanda no PSV. Tá.
Então ele era a grande promessa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19, foi no ano seguinte do Garota de Ipanema. Então eu fecho o Garota de Ipanema 1 ano depois, porque eu tô assim, me afundei nas drogas. Não, então vamos dar um passo pra trás aqui. Nagoya, abro o Garota de Ipanema, começo a me afundar, droga, metanfetamina. Metanfetamina. Foi a primeira droga que você experimentou? Primeira e única. Eu não fumava maconha, nunca tinha cheirado cocaína. Eu tinha cocaína dentro da minha casa, se eu quisesse. Meu pai, por diversas vezes, eu com 12 anos, ele falava... Eu surfava, ele falava, se eu te pegar em rodinha de maconheiro... Porque na época, surfista tinha essa... Graças a Deus, hoje mudou, né? Mas assim, surfista era maconheiro. Então, meu pai falava... Se eu te pegar em rodinha de maconheiro... Te dou uma surra, se você quiser, tem dentro de casa. Você vai fumar comigo. E eu ficava, gente, meu pai é louco, 12 anos... Sabe, eu achava tudo muito, assim, estranho. Mas sempre respeitei meu pai. E nunca pedi pra usar droga com meu pai. Nunca usei droga com meu pai, nunca. E aos 18 anos, dentro do Garota de Ipanema, eu conheci uma menina, que é de Andradina, Alessandra Amada. E ela era usuária no Brasil, cocaína. Chegou no Japão, cristal, metanfetamina. E eu tava com um problema ali, um dia, numa situação. E eu falei, quer saber? Todos os problemas que eu tinha, eu ficava dormindo muitas horas. 14 horas, queria dormir. E eu falei, eu vou usar, porque ele inibe o sono, o apetite, então eu vou usar. E aí ela ainda falou, prima, não faz isso daqui vicia, é pior do que cocaína. E eu falei, não, só vou usar hoje, cheirar hoje. E daí eu comecei, naquele dia, e fui parar com 33 anos de idade. Então, dos 18 aos 33, eu fui dependente da metanfetamina. Você sentiu que viciou direto? Viciou e eu não conseguia ficar sem. O que você sentiu quando você Eu sentia, assim, disposição. Eu sentia coragem de fazer coisas. Ela acaba potencializando aquilo que você quer falar, mas não tem coragem. Né? Aquilo que você quer brigar, mas você fala, não vou, porque eu tenho medo da reação da pessoa. Então, quando eu usava, eu falava, não quero saber, né? Até vi a Nicole falando, você dá um soco, você tem que esperar, provavelmente você vai receber outro. E você pensa, né? Você fala, eu vou falar, mas a resposta... E com a metanfetamina, não. Você não tem medo das consequências. É uma droga terrível, não tem filtro nenhum. Você nunca usou, né? Não, nenhuma. Imagina. Nem beber cerveja eu bebo, nada. Não, mas a forma que as pessoas falam, Rafinha. Nada. Eu falei, meu Deus, você imagina. Até deveria. Não, Rafinha, não. Já que tenho a fama... Tinha. Deito na cama. Tinha. Mas então a tua experiência com a droga foi desse jeito? Foi terrível. Terrível. Porque a metanfetamina, ela é comparada assim, parece um sal grosso, né? Um cristal. E daí tem pessoas que injetam, tem pessoas que fumam e tem pessoas que cheiram. Que transforma tipo num pó na cocaína e é a forma que eu utilizava. Qual foi a situação mais louca que a droga te colocou? Várias. Inclusive, quando eu estava namorando com o Ronaldo, que eu fecho Garota de Ipanema, porque eu vi que eu tava, assim, muito drogada. E no Japão, assim, a pena para usuário começa de 7 meses, pode chegar a 3 anos. E eu temia muito passar. De cadeia? Pra usuário? Usuário. Caramba. Então eu ficava, qualquer hora eu vou ser pega, qualquer hora a polícia vai baixar aqui, vai fazer o exame, eu sou usuária. Eu comecei a entender que eu era usuária, né? Que eu não usei, eu paro quando eu quero. Eu falei, não, eu sou usuária. Então, qualquer hora eu vou rodar. E eu tinha muito medo de ser presa. Nossa, eu falava, cadeia no Japão quer dizer, em qualquer lugar do mundo. Mas lá, as coisas que eu já tinha ouvido de pessoas muito próximas, né? Muito próximas, da minha família, inclusive. E eu falei, eu não quero, essa experiência eu não quero ter na minha vida. Eu já tinha tido outras tão ruins, né? Inclusive o aborto que eu fiz aos 17 anos, que foi a pior experiência que eu tive até hoje na minha vida, foi esse aborto que eu fiz. Que você engravidou trabalhando? Não, namoradinho. Um japonês que eu tava ficando com ele, bem mais velho, ele era da máfia, né, Yakuza. E ele sempre falou pra mim, Vivi, eu gosto de você, mas eu nunca vou poder te assumir, porque você é gaidin. E dentro da máfia, inclusive hoje... O que é gaidin? Que não é o japonês? Estrangeira. Estrangeira, tá. Ele fala, nunca. Tipo assim, eu sou de um grupo, ele é de um grupo muito famoso lá, né? Em Aitken, que é o nosso estado. Ele falou, você... Yakuza é uma máfia grande, assim, né? Pesada, né? Gostei, você falou uma palavra. Não, é verdade. Eu não vou ficar... Ai, isso é uma vez, tô segurando. Tô segurando falar palavrão com a Vivi, que eu não quero assustar ninguém aqui. Não, eu já ouvi uns, viu? Eu vi uma entrevista. Eu falo palavrão. Bastante, só não tô falando hoje. Ai, glória a Deus. Já tivemos um milagre aqui, feio.
Deixa eu te falar, e aí Daí eu engravidei. Tá. E ele já tinha 30 e poucos anos. Ele não queria que eu abortasse, mas ele deixou bem claro. Eu nunca vou poder te apresentar, né, pra minha família, pro grupo, né, Yakuza, que a gente fala, grupo Yakuza. E você sempre vai estar vivendo uma vida paralela ao que eu vivo. E daí eu não quis, conversei na época, minha mãe, né, foi quem assinou, porque eu, menor de idade, não poderia. E minha mãe foi comigo, e foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Porque eu nunca tinha ido no ginecologista, Rafinha. Nunca. Eu tinha entrado pra fazer um exame. E, de repente, eu entro pra fazer um aborto. Então, aquilo gerou muitas feridas. Eu falo que se eu já era meio revoltada, uma pessoa meio doida, depois do aborto, gerou muitas sequelas, não só físicas, mas emocionais. Uma culpa. Que cada vez que eu lembrava da cena, quando eu volto da anestesia e começo, minha barriga ficou muito inchada, e eu comecei a gritar, cadê meu filho? E eu tinha certeza que era um menino. Eu comecei a gritar, meu filho, e daí a enfermeira, não, já acabou. Eu falei, acabou como? Eu queria voltar, pegar a criança e não tinha mais como, então, automaticamente eu comecei a culpar a minha mãe, né? No meu subconsciente é como se assim, puxa, se você tivesse proibido, né? Ela não poderia, porque eu já, com 17 anos, eu era uma menina bem, sabe, difícil, né? Eu já era bem difícil mesmo.